Olá, sou o doutor Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez, querendo primeiro agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está dando seu like, seu dislike, peço que continue fazendo o mesmo, né, e seja um agente de multiplicador, passando para um amigo, para uma amiga, até alcançar meu objetivo, que é chegar a mais de 1.000 inscritos. Bom, eu deixo aqui nesse lado aqui, fica o meu e-mail, o meu blog, o meu e-mail, o meu telefone e o meu blog. Qual a vantagem do blog? A vantagem do blog é que você acesse de segunda a sexta, tem sempre um assunto novo, um assunto que fala sobre política, sobre economia, sobre educação, assim, bem vasto para que a gente possa se manter atualizado, ok? Bom, eu continuo com a série, né, com aquela leitura da Constituição, que é um assunto muito importante. Eu vejo que está despertando, muita gente está gostando, isso é muito animador, né? Porque eu quero que as pessoas tomem conhecimento da Constituição e que, para ter certeza que é a melhor lei, é uma lei que a gente deve conhecer, porque é lá onde estão os nossos direitos. A gente fazendo essa leitura tranquila, a gente vai aprender muito e vai desmascarar muitos políticos de má fé, que nós temos muitos, infelizmente, viu? Mas a gente vai desmoralizá-los, porque a gente vai aprender a Constituição e vamos debater. Bom, gente, o artigo 24, ele traz aqui que a gente chama de competência cumulativa, né, conjunta. Tanto os estados e a União podem legislar sobre, né, diz assim, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, ou seja, né, sobre direito tributário, direito financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Porque no artigo 21 nós vimos que só a Constituição, né, pode legislar sobre determinados assuntos. Então, o direito, já aqui não, aqui porque os estados têm o seu orçamento, o seu estado tem um sistema penitenciário, o seu estado tem as juntas comerciais, o estado tem uma série de coisas que ele também tem que legislar porque ele precisa de administrar, né? A autonomia do estado, né? Então a gente não pode custas dos serviços forenses, quer dizer, as taxas de justiça, uma vez por ano, né? O tribunal aumenta o custo das taxas, né, para você ingressar com a ação e assim sucessivamente. Então, tudo isso o Estado pode legislar. Né? Produção e consumo, ele vai definir sobre floresta, caça, pesca, todos os estados podem legislar sobre isso, tá certo? Ele também o Estado pode preservar, por exemplo, legislar sobre a preservação do patrimônio histórico. O que é o patrimônio histórico? Antigas culturas, documentos, objetos que marcam, que não fazem a história, mas documentam, mas provam, né? Como era o nosso Estado, como era a nossa vida há 100, 200, 300 anos atrás. Né? Então a gente precisa disso. Então o Estado precisa de ter essa preocupação de preservar a história, preservar os objetos, preservar tudo aquilo que conta a história do homem. Né? Educação, cultura, também o Estado também está envolvido. Os Estados também têm que legislar sobre educação, regimento interno dos colégios, enfim, assim sucessivamente, né? Assistência jurídica em defensorias públicas que são muito importantes, né? A defensoria pública é quando a pessoa não tem condições de contratar um advogado, que o advogado cobra para ingressar com a ação, ele não vai ficar desamparado, ele vai à defensoria pública e o defensor público é obrigado a defender aquela pessoa, né? Todo mundo, ninguém pode ser processado sem juiz, sem um advogado para lhe defender. E o Defensoria Pública é o advogado contratado pelos estados, pela União, para defender os seus cidadãos, quando eles não puderem, por conta própria, constituir um advogado. Né? Quando vem uma pessoa que não pode pagar, eu recomendo a Defensoria Pública para ele não ficar lesado do direito. Ninguém lesa o direito de ninguém, né? Ele também tem, o Estado pode fazer proteção à infância e à juventude, né, que a gente precisa muito dos estados nesse sentido, amparar nossas crianças, nossa juventude, né? Organizar as polícias, né, civis e militares, isso é uma atribuição dos estados, né? Agora, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. O que é isso? Isso é o seguinte, há uma lei federal, ela estabelece uma lei, mas ela não entra em detalhes. Ela deixa que o Estado complemente, porque uma lei ela precisa de vir
em assuntos gerais, ela trata de trânsito, mas é o Estado que vai definir o trânsito no município, o trânsito na cidade de Recife e assim sucessivamente. Então é o Estado que vai, esse detalhamento, ou uma lei estadual, um decreto, uma portaria, uma resolução que vem complementando essa situação. A União Federal faz a lei, normatizando regras gerais e deixa vamos dizer assim, essa competência para que os estados tragam vamos dizer assim, o seu detalhamento, né? Porque cada caso é um caso, o estado é que conhece a sua real necessidade. Então é interessante, né? A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados, né? Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. É isso aqui que nós temos um problema. Foi aqui aonde os estados adotaram para resolver o problema da pandemia. Quando o presidente Bolsonaro se recusou, né, a assumir como líder, chefe da nação, a questão da pandemia, disse: eu não quero que eu não sou coveiro, essa gripe é uma gripezinha, ninguém vai morrer de Covid. Tá, tem erros, já, acho que nós vamos levar 50 anos e não vamos ter uma resposta adequada sobre a pandemia. O fato é que ela passou, foi um fenômeno na nossa vida. E aqui, quando o governo federal não fez a lei, deu competência para que os estados agissem conforme as regras deles. Então, os estados, aí diz assim, que o Bolsonaro diz, porque eu não governo, porque o STF e os estados não deixaram, porque os estados fecharam as feiras, fecharam o supermercado, e eu não queria. Bom, cara pálida, se ele podia ter feito lei, né? Ele não fez, então coube aos estados determinar o fechamento de feiras e etc, visando salvar a vida. Nenhum estado fez isso. Pode até ter sido que os estados exageraram, que os estados erraram. Tá, não vamos entrar nesse detalhe. Mas foi a ausência do presidente da República que levou os estados a agirem por conta própria. E eles estão amparados pelo artigo 4º do artigo 24 da Constituição Federal de 1988. Tá? Então, eles precisam, a gente precisa entender isso. Quando a União Federal não faz a lei, aos estados é transferida a competência plena. Eles podem fazer a lei do jeito que quiser, porque se a União não se manifesta, mas os estados precisam criar suas leis para poder se governar. Então, foi exatamente quando o presidente Bolsonaro afastou-se do processo da pandemia, os estados entraram nessa lacuna aqui e resolveram o problema dele. O governo mandou muito dinheiro para os estados, eles roubaram. Ok, eu não vou entrar nesse detalhe. Cabe ao Ministério Público, à Polícia Federal, aos agentes fiscalizadores, apurar, encontrar a justa causa e processar o governador, processar o prefeito, quem quer que seja. A gente não pode dizer, eu não governo porque o STF não deixa, eu não governo porque os governadores não deixam. Não, isso não existe. As competências estão aqui na Constituição. Tá? Aí vamos lá, dos estados federais. Eu acho que. Não, vai dar mais. Os estados organizam-se, né, regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Bom, gente, o que acontece? Os estados, eles têm uma autonomia, exatamente porque a gente tem a federação, né? A gente tem a federação, que é uma federação de estado, cada estado cede um pouco de sua soberania para uma união, que é um caso na União Federal, né? E agora, essa cessão de soberania, ela tem que ser de acordo com o limite que o Estado também tenha certa liberdade. Liberdade de legislar, liberdade de administrar, liberdade de disciplinar o seu Estado, né, de uma forma adequada. Então, agora, a Constituição Federal é a base. Nenhum Estado, por exemplo, o Estado de Pernambuco, a Constituição de Pernambuco, ela tem que ser uma Constituição elaborada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ela é uma Constituição que ela pode ser reformada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ela pode ser interpretada de forma diferente pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas ela não pode desobedecer à Constituição Federal. Tá certo? Da mesma forma, a carta, nós vou deixar para falar dos municípios depois. Então, o que acontece?
os estados eles têm autonomia. Por isso que agora, essa medida do presidente Jair Bolsonaro, quando ele impôs, né, uma lei complementar no Senado, aprovada no Congresso e assinada por ele, que tabela, né, o ICMS sobre incidentes sobre os combustíveis, é uma invasão de competência. O que o presidente Bolsonaro fez com essa lei foi agredir o princípio federativo. O princípio federativo foi para o espaço, né? Então essa lei ela tem que ser, vamos dizer assim, se alguém denunciar ao Supremo Tribunal Federal, que eu acho que vão denunciar, tem áreas que tem a ação direta de inconstitucionalidade lá, é revogar essa lei complementar, porque ele não pode interferir. Vocês estão vendo aqui, os estados adotarem, os estados organizam, se regem pelas constituições e leis que adotarem, observados esses princípios desta Constituição. Eles obedecem princípios da Constituição Federal, mas eles têm autonomia, têm a sua liberdade, e essa interferência do governo Bolsonaro diminuindo a alíquota do ICMS dos estados para não incidir sobre os combustíveis, fazer política eleitoreira, política de Estado federal, é uma invasão na autonomia dos estados. Então essa lei ela é inconstitucional, essa lei é um absurdo. Foi votado pelo Congresso Nacional? Foi, como votado no Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional faz leis inconstitucional e, com certeza, o último a falar sobre isso é o Supremo Tribunal Federal, coisa que Bolsonaro não respeita. Ele não respeita o Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal é o último a falar. E com certeza, quando o Supremo Tribunal se debruçar sobre essa lei que obrigou os estados a reduzirem a alíquota do ICMS sobre os combustíveis, é inconstitucional. Antônio, você está querendo imposto alto? Não. Eu quero quem tem que cobrar de seu Paulo Câmara, de Pernambuco, a redução do ICMS é o povo de Pernambuco e a Assembleia Legislativa de Pernambuco, não o presidente Bolsonaro fazer politicagem eleitoreira com o nome dos estados, em nome dos estados. Isso foi um erro, infelizmente a gente tem que declarar isso, ok? Não tem como a gente não dizer, né? Aí o parágrafo 1º do artigo 25, né? São reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas nessa Constituição. Ou seja, tudo aquilo que a Constituição Federal não veda, os estados podem. Ou seja, aquilo pode seguir, pode fazer, né? Agora os estados têm que obedecer à Constituição Federal, né? Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei. O único estado que eu vejo que tem gás canalizado é o Rio de Janeiro. Isso é uma atribuição dos estados, ele canalizar o gás, né, e vender gás no apartamento das pessoas. Vem com uma conta de luz, com uma conta de telefone, como a conta da água. Agora, parece que em Recife tem alguns bairros que isso existe, já me disseram. Mas eu só vi isso, essa parte de canalização de gás, só no estado do Rio de Janeiro, que tem, todo mundo no Rio de Janeiro tem o gás canalizado na sua casa, né? E eu vou parando por aqui, por esse vídeo não ficar muito grande, e a gente continua no próximo, aqui no parágrafo 3º da Constituição, do artigo 25 da Constituição Federal. Muito obrigado a você e até a próxima.